Bom dia, segundo ano. Prazer estar aqui com vocês, fazendo esse vídeo, tá? Que vocês tenham um bom segundo semestre agora. Vamos continuar essa batida de vídeos, de interatividade lá na plataforma, no ao vivo. Vocês tirando dúvida, a gente corrigindo os exercícios, verificando os enunciados das questões, vendo que cada opção, por que está certa, por que está errado. Tenho visto que está dando certo para vocês, né? Vocês estão conseguindo tirar boas notas. E começando o segundo semestre agora, vamos falar da estrutura fundiária brasileira. O que seria isso? A estrutura de distribuição de terras no Brasil. Vocês lembram quando foi a primeira distribuição de terras brasileiras? E isso estudamos lá no sétimo ano, a doação das Seis Marias, doação em que o rei de Portugal ele doa as terras que se transformam em capitanias hereditárias. Tá? Então o objetivo desse capítulo 3 do livro de vocês é falar sobre distribuição de terras, tanto do passado, para saber como está essa estrutura fundiária hoje. Né? A estrutura fundiária dos últimos séculos, né? Como é a relação do trabalho no meio rural, conflitos, né, no meio rural, né? Alguns fizeram o trabalho mostrando que essa estrutura fundiária é importante a gente falar, porque hoje nós temos um grupo de pessoas ou uma população que se autodenomina o movimento dos trabalhadores sem terras, e aí eles reivindicam que seja feita uma reestruturação das terras improdutivas, ou a gente fala de reforma agrária. Tá? Vamos ver nesse capítulo 3 que é importante a gente conhecer a infraestrutura de como era no passado, que foi, se eu não me engano, foi a partir de 1530, quando começa efetivamente a colonização, a doação das terras pelo rei de Portugal, para que eles viessem aqui, ao mesmo tempo, ocupar a terra, ter atividade econômica, que quando eles vão tendo atividade econômica, não vêm outros países invadir, como os franceses, como os holandeses, como os ingleses, invadiram o território que pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, a Portugal. Tá? É bem interessante que a terra não cultivada do colono era repassada para outro colono. Nesse ideal, a reforma agrária hoje ela é pensada desse jeito. O pessoal do MST, eles ocupam a frente da fazenda e, acampados ali, eles pedem para que o governo reveja aquela quantidade de terras imensas que não é produtiva. E aí o que eles pensam? O governo pode redistribuir essa terra para todos aqueles que estão ali. Então cada um ganha e passa a ter produtividade, atividade econômica que eles precisam, e aquela terra ali passa a render também para o governo. Só que nenhum governo até hoje conseguiu fazer efetivamente a nossa reforma agrária tão necessária. Um outro ponto que a gente precisa reconhecer, nesse capítulo a gente vai falar sobre a lei de terras. A distribuição a lei de terras ela já foi em 1850. Ó, pulei de 1530 para 1850, éramos governados, já éramos um império, éramos já um império, já éramos independentes, tá? Governados já por Dom Pedro II. Ele regularizou as terras ocupadas. Olha que essa lei ela causa uma certa estranheza, porque a abolição da escravatura no continente americano, vamos dizer assim, ela já estava ocorrendo desde 1820 em diante. Tá? Desde 1820 em diante. Em 1850, nós ainda tínhamos escravos aqui. E olha como é que o governo ele cria uma lei para que todos se registrassem as suas terras ocupadas, para ter o título de propriedade privada. E essas terras não regularizadas, ninguém fez a reivindicação delas, elas passam a ser de quem? Passam a ser do Estado, ou passam a ser do imperador,
que aí posteriormente ele vai estar vendendo essas terras. Então os limites eram definidos pelos seus próprios ocupantes. Se eu quiser falar que eu tenho 300 hectares, era o que estaria ali registrado. A terra só poderia ser adquirida depois por meio de compra. E aí a gente está falando de um período muito difícil, porque em 1850 também a gente tem a lei do ventre livre. Todos os escravos nascidos a partir de 1850, né, seriam livres. Livres para quê? Para onde? Se eles teriam que comprar terras e eles não conseguiam empregos, tá? E os valores dos imóveis era definido pelo seu próprio governante da província, tá? Então é muito importante que a gente pense nessa lei de terras, para que eles não para que impeça a ocupação do território brasileiro, né? Lembrando que eles vão chamar os imigrantes para ocupar o sul do país, a gente já falou isso. Os escravos que vão ser libertos em 1888 vão ter que comprar terras, né? Eles não são aproveitados nas próprias fazendas, eles chamam os italianos, os alemães, os europeus, né? Os brancos, eles queriam embranquecer a população. E então eles impedem que os negros, essa lei vai impedir que os negros que foram libertos comprem terras, porque eles não vão ter dinheiro, eles não foram indenizados. Eles não conseguiram, eles saíram com a mão na frente ou da trás, sem eira nem beira, como eram as grandes construções do passado, que quem era rico, o telhado tinha eira, beira e estribeira, tá? Uma das consequências também dessa lei, ela manteve a distribuição desigual até hoje. Diversos grupos da sociedade brasileira que tinham direito, que a gente chama de aristocracia, se manteve no poder. Agora, quem não tinha poder, quem não tinha dinheiro, quem não estava do lado de quem estava no poder, então foi limitado o acesso a terras, tá? Então, no período de Getúlio Vargas, vamos dizer assim, a partir de 1930, ele funda o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O Getúlio Vargas também ele vai fazer com que as terras, levantamento de terras devolutas que não são ocupadas, para poder vender. E Getúlio Vargas começa a fazer uma marcha pro oeste. O que seria essa marcha pro oeste de Getúlio Vargas? Política de ocupação da região norte, da região centro-oeste, porque as áreas eram abandonadas. Porque a cafeicultura, né, lembrando, 1930 até 1954, aí esse período de Getúlio Vargas, ele pensa em descentralizar o poder, tá? Pensa em descentralizar a estrutura econômica do país. Tanto é que pós Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, né, eles levam a capital para o centro. No governo militar, eles fazem a Zona Franca de Manaus, eles fazem a descentralização industrial, que começou com a cafeicultura. Tá? Então, ocupando as terras que eram do centro-oeste. Tanto é que o nosso centro-oeste hoje, Mato Grosso do Sul, eles têm uma grande infraestrutura agrária do país, tá? E aí a gente começa a pensar que eles podem fazer uma reforma, que eles podem, hoje, né, se pensa em fazer uma reforma de base, acabar com essa concentração fundiária que é muito grande no país. Um dos principais problemas hoje de estrutura social é muitas terras na mão de poucos, e a maioria da população não possui terras, tá? A gente fala até do governo de João Goulart, ele tentando fazer essa reforma de base, mas ele também não consegue. E aí já o governo militar, né, que deveria ter feito isso, né, por conta da imposição que eles fizeram, eles criam o Estatuto da Terra. E esse Estatuto da Terra, eles reconhecem uma necessidade de a necessidade de reforma agrária, mas eles não demarcaram nenhuma terra para a reforma agrária, porque também grandes generais, famílias tradicionais, a gente está falando aí do período de 64 a 85, né, ainda vinha aquelas famílias que eram tradicionais.
alvos de desapropriação eram os grandes fazendeiros, né? E quem eram os generais na época? Quem era o corpo militar na época? Quem tinha condições de estudar, quem tinha condições de bancar essa educação. E aí o militarismo ele propagou dessa maneira também. Então por que eles não fizeram reforma agrária? Porque as famílias tradicionais se mantinham no poder dessa forma, tanto na aristocracia, quanto na política, quanto no militarismo. Tá? Então a gente está vendo a necessidade de se mudar essa estrutura fundiária brasileira. Então o governo militar, a política de assentamento deles não deu muito certo, porque as concessões de terra lá na Amazônia foi para descentralizar a indústria aqui do Sudeste. Mas ficou na mão de poucos. Ficou na mão de poucos. Ainda temos uma estrutura fundiária muito grande. E aí você doar terras no território amazônico é complicado, porque ali é o bioma que mais apresenta biodiversidade. E se mais apresenta biodiversidade, quando acaba o governo militar, né, nós temos a nossa Constituição em 88, que aí fala da propriedade rural. Ela tem que gerar emprego, tem que ser produtiva. Aí a gente se apega a isso. A reforma agrária hoje, a gente pensa em assentar essa população que não tem condições de comprar terra. Ainda alguns líderes falam sobre isso, outros não. Né? A gente está vendo uma guerra muito grande aí de desmatamento na Amazônia, as multas para essas pessoas que estão desapropriando, mas ao mesmo tempo eles não conseguem comprar terras ali. Então eles desapropriam a floresta e tomam as terras ali para a atividade econômica da agricultura e da pecuária. Então a expansão do agronegócio, que a gente estava falando no bimestre passado, no capítulo anterior, a mecanização do campo, a estrutura fundiária do agrobusiness, do agronegócio, fez com que agrave o problema social persistente desde 1530, quando a gente começa a expulsar os indígenas do seu território mais produtivo, quando a gente começa a expulsar os negros e não dar liberdade para eles deles serem indenizados, deles terem condições de ter uma infraestrutura para eles. Então foi muito difícil essa situação da forma com que acontece. Então a relação do trabalho no meio rural até hoje, eles pensam no êxodo rural, eles saem porque o campo está todo mecanizado. Eles começam a vir para a região sudeste, né? A gente falou já do êxodo rural. Então eles não conseguem trabalho. E aí a gente começa a pensar que a relação de trabalho é de periferia e cidade, que eles preferem sair do campo do que ficar lá não tendo emprego, não tendo o que fazer. Então eles vêm, e aí a gente vê as cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, totalmente desestruturada por falta de políticas públicas, por conta da infraestrutura fundiária que acontece no campo. Né? Desde outroras que o campo pertence aos grandes aristocratas. E aí eles têm direito trabalhista? Não. É melhor eles construírem em áreas de construções desordenadas. A gente está falando das favelas, morros, né, periferia. Então, nesse sentido que a gente vai falar um pouquinho de conflitos rurais, e aí a gente tira as dúvidas do capítulo, é um capítulo bem tranquilo, a gente já falou a maioria, né? Vejam esse vídeo e vamos tirar as dúvidas lá na hora, no ao vivo, né? E fazer os exercícios, tá bom, galera? Conto com vocês daqui a pouco.